vamos falar hoje sobre ordem e beleza. Mas antes de entrar nesse tema, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, isso é muito importante para nós. Nós estamos aí com essa campanha dos 50K, 50 mil inscritos. Também pedir para vocês ativar o sininho das notificações e também compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, tá bom? Então, dito isso, vamos para o nosso tema, ordem e beleza. Na filosofia é muito importante a questão da ordem. Mas eu não quero ver esse tema da ordem desde qualquer perspectiva, assim, tentando colocar uns parâmetros na sua vida do que você deve fazer, como deve fazer para ter uma vida ordenada, ou para ler tantos livros, ou para conseguir tais ou quais metas. Eu queria começar a ler uma descrição que Aristóteles faz dos pitagóricos. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Leio Aristóteles. Os filósofos chamados pitagóricos, tendo-se aplicado ao estudo das matemáticas, primeiro as fizeram progredir e, tendo-se aprofundado nelas, formaram a opinião de que seus princípios, os da matemática, fossem os princípios de todas as coisas existentes. E visto que dos princípios matemáticos os primeiros são, por natureza, os números, e nos números eles acreditavam poder divisar muitas semelhanças com aquilo que existe ou vem a existir, mas que no fogo ou na terra ou na água, assim, por exemplo, certa propriedade dos números era para eles a justiça, outra a alma e mente, outra ainda ponto e certo, e assim por diante. Pode-se dizer para cada uma. A seguir, vendo ainda que as notas e os intervalos das gamas musicais consistiam em números, e que finalmente em cada coisa toda a natureza parecia assemelhar-se aos números, e os números apareciam primeiros entre todas as coisas da natureza, foram induzidos a supor que os elementos dos números fossem elementos de todas as coisas existentes e que o céu inteiro fosse harmonia e número. De onde vêm os chamados pitagóricos que Aristóteles comenta aqui? Vem de um filósofo chamado Pitágoras. Pitágoras nasceu em Samos. É um filósofo do século VI a.C. E talvez tenha morrido aí nos primeiros anos já do século V. Pitágoras teve vários discípulos e uma característica da sua escola, né, é que eles viviam numa espécie de comunidade com uma espécie de regra, de maneira de viver e dedicados a pesquisas, aos estudos. É algo muito interessante que já há 6 séculos antes de Cristo, alguns homens inteligentes se reúnam para estudar os princípios de todas as coisas. Eles acreditavam que o princípio de todas as coisas é o número, porque o número aparece como princípio ordenador, como princípio de beleza. E então, eles vão aprofundar cada vez mais nesses elementos. Todas as coisas para Pitágoras e seus discípulos, os pitagóricos, derivam dos números. Derivam dos números. E assim, eles vão acabar dando propriedades aos números.
cada um dos números vai ter significado, vão fazer uma espécie de numerologia, digamos assim, não é verdade? Então, só como exemplo aqui, para vocês entenderem mais esse assunto. Os pitagóricos consideravam o número ímpar como masculino e o número par como feminino. Os pitagóricos consideravam os números pares como retangulares e os ímpares como quadrados. Com efeito, se a gente dispor em torno do número 1 as unidades que constituem os números ímpares, obteremos quadrados. Ao passo que, se dispusermos de forma análoga unidades que constituem os números pares, obteremos retângulos. Não é verdade? 3, 5, 7 e 2, 4, 6, 8. Então, se você pega e vai montando isso aqui, você obtém exatamente isso que os pitagóricos diziam. Enfim, os pitagóricos, então, eles iam observando como realmente as coisas, a vida em geral, o universo, tudo era para eles uma espécie de harmonia numérica. E isso aqui tem sua importância porque, como todos sabem, o número, quando a gente quer ordenar uma coisa, quando a gente quer organizar uma coisa, quer manifestar a beleza de uma coisa, a gente faz segundo os números, e é verdade mesmo. Como é que a gente organiza uma biblioteca? Pois é, você coloca números e letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, e depois você cria categorias e ordena. Quer dizer, é isso, quer dizer, a ordem, ela se manifesta através de uma ordem numérica, sem dúvida alguma. Isso no cristianismo também faz sentido. Nós dizemos, por exemplo, que Deus é uno, né? Há um só Deus. Mas esse Deus é 3 pessoas. Quer dizer que a primeira verdade do cristianismo tem a ver com o número 1 e com o número 3. 2 números ímpares, 1 e 3. E como é que nós tínhamos dito? O número ímpar é masculino e o número par é feminino. Os números pares são femininos, segundo Pitágoras, segundo a escola pitagórica. Claro, Deus não é nem homem nem mulher, Deus é Deus e pronto, né? Mas Deus se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Quer dizer, Deus se manifestou mesmo sem ser nem homem nem mulher, porque Deus está acima dessas categorias todas, né? Sem dúvida alguma, a maneira como Deus quis se manifestar foi mais bem circunscrito no gênero masculino. Pai, Filho, e dizem os pitagóricos, os números ímpares são masculinos. Bom, a gente sabe também que numa família, a mãe é que tem essa atitude mais de acolhida, de misericórdia, de bondade. E então, Jesus Cristo, o Salvador, o que mais está presente nele, assim, para nós, para aqueles que viam Jesus Cristo em carne mortal, é o número 2. Ou seja,
Eles sabiam pela fé que ali é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que se manifesta como Filho do homem. A natureza divina e a natureza humana. Jesus Cristo tem duas naturezas. O número 2. Enfim, se por um lado ele é um de três, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por outro lado ele é natureza divina e natureza humana. Não é verdade? E assim vai. Quer dizer, o número perfeito na Sagrada Escritura é o 7. Por exemplo, a besta do Apocalipse não pode ser 777. Por mais besta, por mais grandiosa, por mais cheia de chifres que ela seja, por mais poderosa que ela seja, ela só consegue ser 666, nunca consegue ser 777. Porque 7 é número de perfeição na Escritura. 8 são as bem-aventuranças. 10 são os mandamentos. 7 são os sacramentos. 3 são as virtudes teologais. 4 são as virtudes humanas. 5 são os mandamentos da igreja. Veja, toda a estrutura cristã tem tudo a ver com o número, com a ordem. Por quê? A fé cristã, a graça que vem de Cristo, ela vem para ordenar a nossa vida, para transformar a nossa vida em harmonia, em beleza. Beleza. Uma beleza que é harmônica. Não existe beleza desarmônica. Por isso, muitos de nós temos uma dificuldade enorme para entender a arte moderna, porque aquilo não é harmônico. Então, a gente tem dificuldade para entender aquilo. Se eu posso pegar um ratinho, colocar em cada uma das suas patinhas uma determinada cor de tinta e depois pegar aquele ratinho e deixar ele numa tela, andando para cima e para baixo, para um lado e para o outro, logicamente o que vai sair dali vai ser uma obra de arte. Não, serão os rabiscos feitos por um ratinho inconsciente que nunca na vida pensou que faria arte. Mas se aquilo sair com os traços que dá para fazer suas interpretações, aquilo pode ser vendido então como um quadro famoso em um museu de arte moderna. E a gente pensa que é absurdo, né? Então, a arte, a beleza sempre teve a ver com harmonia, com proporcionalidade, com, harmonia dos números, das cores. Em filosofia, a gente dá grande importância a esse assunto. Depois, por exemplo, um filósofo, para pensar, para raciocinar bem, logicamente ele não pode estar preocupado pelas questões mais básicas da existência, tipo comer e beber, né? Por isso, há um ditado que diz assim: primum vivere, deinde philosophare. Primeiro viver, depois filosofar, depois pensar. Uma pessoa que está muito preocupada com o próprio estômago, dificilmente vai soltar a mente para fazer umas aventuras filosóficas. Entende? Então, é preciso uma ordem. Primeiro tem que encher a barriguinha e depois vamos encher o cérebro. Entenderam? Então, é uma ordem, uma coisa numérica. Pitágoras, com essa sua intuição de que o princípio de todas as coisas são os números, é o número, ele está dizendo uma coisa muito importante para nós também, que o princípio das coisas que vão acontecer na nossa vida tem a ver com a ordem. Tem a ver com a ordem. Quer dizer que a ordem, ela tem uma racionalidade, a ordenação, a harmonia, fazer uma coisa depois da outra e outra depois da outra e tal. Isso tem um impacto grande na nossa vida, que é embelezá-la, reestruturá-la, torná-la boa nos seus princípios,
naquilo que se derivam naquelas coisas que se derivam dos princípios. Então, não desprezar esse tema de ordem profundamente filosófica. Não é só questão de um Pitágoras e os seus pitagóricos, ou de Aristóteles dar importância a isso ou não. É que isso realmente tem uma importância enorme para a nossa vida. Como vocês estão vendo, nós estamos fazendo essas aulas de filosofia para todos de maneira tranquila, serena, para que se entenda tudo, todos os conceitos. E, ao mesmo tempo, a gente está tentando procurando mostrar que a filosofia tem um aspecto prático interessante que se aplica à nossa existência. Eu não estou simplesmente fazendo aqui uma história da filosofia ou simplesmente uma metafísica. Eu estou arrancando os diversos temas filosóficos e estou no contexto de uma tradição perene, de uma filosofia perene. O que é uma filosofia perene? É uma filosofia clássica, aqueles princípios que sempre estarão presentes, que sempre serão edificantes, aquelas realidades racionais que edificam o ser humano. Então, o tema do número, o tema da ordem, o tema da beleza é uma coisa assim que é preciso estar muito atento se queremos realmente cumprir as grandes finalidades da nossa vida, tendo em conta os seus princípios. O princípio é um. Mas talvez como é que vai continuar isso? Talvez sem dúvida, é uma espécie de 8 deitado, é o símbolo do infinito. Porque nós vamos parar na eternidade. Mas não é assim de qualquer maneira, não, é um 8 deitado, quer dizer, tem suas coordenadas, mesmo girando nessa eternidade, é uma estrutura ordenada, orientada. Então, pessoal, Pitágoras e sua escola pitagórica, e a importância que eles dão aos números, não é simplesmente a importância que eles dão aos números, mas aqui nós vemos um princípio de ordem, um princípio de proporcionalidade, um princípio de beleza. Toda essa maneira racional de pensar o mundo, de pensar as coisas, são princípios de grande importância para a gente ver o surgimento das ciências experimentais. Como é que vai surgir, como surgirão as ciências experimentais, senão através de muita observação, de muita admiração, de tentar captar a racionalidade das coisas implícita nas mesmas coisas. Aqui está. Essa também é a nossa aventura aqui no nosso Filosofia para Todos. Espero que essa aula tenha te ajudado muito. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima, pessoal.